Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual é o horário da reunião de vocês, mas queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar partilhando um pouco com vocês da nossa experiência na área de comunicação, né? Com os padres claretianos, que para nós é tão cara a vivência da congregação e que também nos contribui muito com o nosso trabalho na agência, né? Meu nome é Jean. Eu sou da Dominus Comunicação Integrada, que é uma agência de comunicação que trabalha com o segmento católico, né? E nós já estamos atuando com a Paróquia Imaculado Coração de Maria, no qual os padres claretianos administram já há algum tempo. E a pedido do Padre Ricardo, a gente apresenta, né, a proposta de uma campanha vocacional que já está aí na mão de vocês, essa proposta. A gente faz esse vídeo para falar um pouco sobre o que é uma campanha, quais as contribuições que ela pode trazer, né, para uma congregação ou para uma instituição. A agência, a Dominus Comunicação Integrada, nasceu da minha experiência de evangelização, do desejo de trabalhar com a igreja, né? Eu não almejava, não desejava trabalhar com o mercado secular e por isso abrimos a agência. Hoje ela tem 6 anos, temos uma equipe de jornalista, publicitário que trabalha a serviço da evangelização. Então a gente vai estar partilhando um pouco com vocês esse vídeo sobre a experiência da comunicação. Mas antes eu gostaria de apresentar essa jovem que está aqui do meu lado, né? Na verdade eu gostaria que ela se apresentasse para vocês, para partilharmos um pouco sobre campanha publicitária ou campanha institucional. Meu nome é Lidiane, sou jornalista aqui da Dominus e trabalho no planejamento então das campanhas, enfim, dos processos comunicacionais aqui da agência. Então vamos lá à primeira etapa, certo? Então na primeira etapa a gente vai ver o que é o planejamento de uma campanha, né? O que é uma campanha publicitária ou uma campanha institucional. Então, antes de a gente abordar, a gente vai estar utilizando esses termos, né? Ou planejamento de comunicação ou planejamento de campanha. E dentro da perspectiva da campanha, a gente vai sempre abordar uma perspectiva institucional, visto que nós trabalhamos com vocação, então eu acho que é o termo mais adequado, não a campanha de mercado, por exemplo, que vende um produto, né? Ou campanha de marketing também. Mas os conceitos são os mesmos, a abordagem é a mesma, tá certo? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre campanha, sobre este desafio que é para nós como igreja no campo da comunicação. Então vamos lá. O que é um planejamento ou uma campanha institucional? Então, para nos introduzir neste tema, né, sobre o planejamento de campanha, a Lidiana vai nos falar um pouquinho sobre esse processo introdutório do que é uma campanha e de como se estrutura uma campanha. A essência do planejamento de uma campanha está na mensagem que a gente quer passar. Nosso objetivo é despertar vocações claretianas, né? Então, o processo do planejamento da campanha, como faremos isso, né? De que forma chegaremos ao nosso objetivo? Planejamento é o momento da gente criar, pensar estratégias, sonhar com a campanha, fazer também que o nosso público se identifique com ela, se aproxime do nosso público. A campanha ela vai contribuir em todos os sentidos dentro da instituição, né? Não só na captação de novos vocacionados, mas também na promoção de uma cultura vocacional, né? Então, trabalhar os diversos públicos, trabalhar tanto o público externo quanto o público interno é fundamental. Essa classificação de públicos, a definição de estratégias, né, uma definição de um cronograma de trabalho, juntamente com o planejamento orçamentário, faz toda a diferença no desenvolvimento de uma campanha, né? Na verdade, isso tudo compõe uma campanha publicitária. Então, é um trabalho elaborado com precisão, com diagnóstico, né, com todo um campo de trabalho que você vai conhecer a partir de agora. Pelo menos 3 etapas fundamentais para o desenvolvimento de uma campanha, que vai fazer com que vai nortear todo o processo para alcançar o resultado desejado. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre as etapas de uma campanha. Bom, vamos falar de diagnóstico então, né? Para
para a gente entender um pouco sobre o que é o diagnóstico, eu gosto muito de uma comparação que é a do médico, né? Quando a gente vai para uma consulta médica, a gente vai lá e diz as dores que a gente sente, o médico vai fazer alguns exames, vai pedir exames, e a partir das informações que ele recebe desses exames, ele vai nos dizer qual é o tipo de doença que a gente tem. Então, com aquele exame médico, é possível que aquele profissional vá identificar a doença no qual o paciente tem. Então, é mais ou menos isso que acontece com o diagnóstico de comunicação. Nós vamos, a partir de informações concedidas pela instituição, a partir de informações que vocês nos derem acerca da dimensão vocacional, dos vocacionados existentes, dos desafios que vocês enfrentam, né? Geralmente a gente trabalha com análise de pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades. A gente vai percebendo o que acontece na instituição, aquilo que são características, sejam elas positivas ou não tão positivas ou até mesmo negativas, né? Que a gente possa estar trabalhando dentro do plano de comunicação, dentro da campanha. Então a gente vai estar no diagnóstico tendo como base sempre muita informação, né? Conhecimento histórico da instituição, dos seus setores, de como eles se estruturam, de como eles funcionam. A partir disso a gente trilha, né, um caminho de planejamento. Então, o diagnóstico é a etapa fundamental, onde nós vamos classificar públicos, é onde nós vamos identificar o cenário de atuação, né? É onde nós queremos atuar, como vamos atuar. Todo esse processo se estabelece basicamente no diagnóstico. No diagnóstico nós vamos identificar os pontos fundamentais para o processo da campanha. Então, é um momento crucial para que a gente possa ter resultados eficazes e eficientes dentro da campanha, tá certo? Então, primeira etapa, anotando aí, é o diagnóstico, tá certo? Então, nessa etapa que a campanha começa a ter uma forma, né? Gerar uma forma, porque através dos resultados do diagnóstico é que a gente vai começar a pensar em estratégias e de que maneiras nós vamos executar essa campanha. É através dela, por exemplo, que a gente vai pensar como vamos atingir esse público, que mídias que nós vamos utilizar, de que forma, se vai ter algum evento específico para isso, né? A forma que vamos chegar a esse público. Essa etapa é o como faremos de toda a campanha. É importante também dizer, né, sobre essa etapa da campanha, que a gente aproveita toda a realidade já da instituição também. Às vezes a gente tem uma tendência a vamos desenvolver algo novo, né? Não, às vezes é fortalecer aquilo que você já tem, né, como despertar vocacional, encontro vocacional e experiência vocacional. Então são fundamentos importantes que vão sendo definidos na estratégia, que às vezes é utilizado aquilo que você já tem dentro da instituição. Tá certo? Então a gente vai falar agora de uma outra etapa que é também muito importante no planejamento. Vamos falar agora de uma etapa que é o planejamento orçamentário. Esse nome já nos deixa um pouco apavorados, mas eu trouxe aqui a calculadora até para representar esta etapa, né? O que é o planejamento orçamentário? O planejamento orçamentário é uma planilha, né, onde vai constar todos os custos, né, e investimentos necessários de uma campanha. Então, dentro do plano de comunicação, dentro da campanha publicitária, nós vamos ter lá o planejamento orçamentário. Então, faz parte, compõe, né, uma etapa do desenvolvimento e criação de uma campanha. Tudo vai estar registrado nessa planilha, onde nós vamos poder saber o que vai ser investido. Importante também dizer que o planejamento orçamentário ele não precisa necessariamente ser um planejamento robusto, com muitos recursos financeiros. Ele deve ser um planejamento coerente com a necessidade, com aquilo que a instituição tem como investir. Então, é preciso saber quanto vai investir e como vamos investir. Então, o planejamento orçamentário possibilita nós termos este olhar atento às questões financeiras da campanha, tá certo? Então, essa etapa é muito importante dentro do desenvolvimento do planejamento da campanha, tá bom? Então, vamos para a próxima etapa. Eu acho que está ficando legal, a gente está conhecendo um pouco mais sobre o que é essa tal falada campanha publicitária. Então, já falou lá no início
com 3 fases, né? Porém, tem uma que a gente sempre esquece, é muito importante, que é a avaliação da nossa campanha, a avaliação dos resultados dela. É através dela que nós vamos dimensionar se a gente está chegando no nosso objetivo, na nossa meta. E como que se dá, né, essa avaliação da campanha? É através do nosso planejamento orçamentário, como foi falado anteriormente, da aceitação, né, do público, da satisfação, do cronograma nosso de trabalho. E, lógico, a gente vai percebendo, no nosso caso, também o número de vocacionados. Porém, não é somente nesse ponto que nós vamos poder avaliar se a nossa campanha está tendo um bom resultado, mas também na dimensão do quanto a congregação também está sendo conhecida nas redes sociais, número de amigos, aceitação, compartilhamento de informações. Dessa maneira, nós também conseguimos avaliar o resultado da nossa campanha, se estamos chegando ou não no nosso objetivo. A participação nos encontros vocacionais, como vocês têm o Despertar Vocacional, Encontro Vocacional, Experiência Vocacional, são também um termômetro, né, do indicativo de como está tendo efeito a campanha. Essas avaliações devem ser feitas com frequência, né, sempre, pelo menos mensalmente, seja feita uma avaliação dos resultados. Então a avaliação é um ponto fundamental. Sempre os estudiosos dizem, né, da área de planejamento que planejar todo mundo planeja, executar todo mundo executa, mas a avaliação é preciso muito esforço e dedicação, porque a nossa tendência é não avaliarmos aquilo que fazemos, né? Então a avaliação serve para nós medirmos o grau em que está a campanha e mudar, desviar o roteiro caso seja necessário também. Por isso que uma campanha não é engessada, não é fechada, né? Justamente porque a avaliação nos dá um termômetro daquilo que nós estamos fazendo. E ela vai nos dizer se nós devemos continuar ali ou se nós devemos mudar, tá certo? Então a avaliação é fundamental. Nós abordamos rapidamente sobre o planejamento, tentamos ser o mais breve possível, teria muitas coisas para falar, mas é isso. Então muito obrigado pela atenção, né? Obrigado ao Padre Ricardo, ao Padre Jorge também, né? Que são os promotores vocacionais da congregação. Para nós é uma alegria estarmos oferecendo este trabalho para vocês, já que são tão caros para nós, né? É uma congregação que faz parte da nossa vida de trabalho aqui na agência. Então, muito obrigado, Deus abençoe, Shalom. Obrigada, Deus abençoe cada um.